Olá, eu sou o Alexandre Vanck, diretor de pós-graduação da FAI, e tenho a honra de apresentar o nosso podcast Conexão Pós, um espaço dedicado às últimas tendências e oportunidades do mercado de trabalho e do desenvolvimento de carreiras. Você consegue acompanhar os nossos episódios, os nossos programas, no nosso site, nas nossas redes sociais e nos diferentes agregadores de podcast disponíveis no ambiente virtual. E no nosso episódio de hoje, nós vamos conversar sobre 2 temas que apresentam uma relevância estratégica para as organizações e uma natureza muito sinérgica. Nós vamos falar aqui sobre os desafios da gestão de operações nas organizações e da gestão da cadeia de suprimentos. E para tratar desses temas, as suas características, sinergias, os seus desafios, nós temos alguns convidados aqui que vêm trazer a sua experiência, a sua bagagem e as suas percepções sobre esses temas. E junto conosco está o professor Gilson e coordena, entre outros cursos, os nossos cursos de Gestão Estratégica de Operações e de Supply Chain Management. Gilson, muito obrigado pela sua presença, um prazer ter você aqui conosco. Opa, da mesma forma, agradeço, Ivankio, e é um momento muito importante, muito marcante, né? Porque são temas relevantes, falar de operações, né? Tudo que é transformado e gera realmente riquezas depende de uma transformação, de uma operação. E 2 grandes especialistas, né? Foco não só em mercado, como também na academia, né? Então nós temos o Dr. Everton Drohomerevski, tá? Que tem um doutorado, especialização, mestre em engenharia de produção, uma longa carreira de 20 anos atuando no mercado e também como consultor, e é o pró-reitor aqui da FAI, né? Também estamos acompanhados pelo Fabiano Silva, né? Um gestor de performance industrial, Sim. trabalhando numa empresa global, né? E um alto especialista também na indústria 4.0, nos princípios da manufatura enxuta. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Gilson, pelo convite. Obrigado, sou Gilson. Bacana. Muito bem, gente. Então nós vamos falar aqui sobre temas que são inerentes às atividades organizacionais, seja de uma grande indústria, seja de uma empresa que trabalha com prestação de serviço, seja uma empresa pequena, média e grande, muito embora sejam temas que às vezes algumas pessoas entendam que talvez não seja tão presentes ou tão visíveis na realidade deles. Nós vamos falar aqui sobre a gestão das operações, né, do caráter ou do ponto de vista estratégico, e também da gestão da cadeia de suprimentos, do Supply Chain Management, né? E quando a gente fala dessas áreas de conhecimento, elas ganharam uma importância vital para as organizações num episódio que a gente teve há não muito tempo atrás, que foi a ocorrência da pandemia, que colocou as organizações de classe global reféns ali de uma série de questões e umas dificuldades que foram surgindo aí em função da escassez, em função das restrições, das limitações, e isso fez com que profissionais e empresas precisassem se reinventar nessas áreas e trouxe uma visibilidade, uma importância muito maior para essas áreas dentro das organizações, né? E eu gostaria de começar perguntando para vocês, começar com você, Fabiano, né, como nosso convidado aqui que está à frente da área de operações dentro de uma grande organização. Como é que foi esse momento aí que vocês vivenciaram em relação a todas as dificuldades, os desafios para tocar uma operação complexa e conseguir fazer as entregas para o mercado dentro do nível de exigência do mercado atual? Sim, então, primeiro, obrigado, Ivan, pelo convite. Agradecer o Gilson já, o professor Everton. Prazer estar aqui. Então, hoje eu sou um executivo de uma grande empresa, uma multinacional francesa, que recentemente com uma aliança com uma chinesa, então da Renault Geely. Então, naquele momento pós-pandemia e mesmo hoje, as operações já se tornaram globais. Então, o efeito global dessas operações, hoje nós recebemos peças do mundo todo. Naquele momento da pandemia, a gente teve a crise dos componentes, que isso ficou muito escancarado
porque todo mundo migrou para a questão da tecnologia e aí faltava componentes para os veículos. Não foi só para nós, isso foi para várias áreas da indústria. Também linha branca também sofreu, então todo mundo sofreu um pouco aquilo. E aquilo ali mostrou qual que é o valor realmente do gestor de operações, porque é a resiliência. Nós somos muito resilientes, porque a gente olha hoje supply chain, as cadeias globais, eu vejo as minhas equipes de supply chain que estão trazendo peças do mundo todo, se conectando, é a questão de alfândega, a questão de transporte marítimo, a questão agora de portos, aeroportos, tudo isso daí torna uma complexidade e aí é muito importante a questão das competências dessas pessoas, que são elas que fazem a nossa operação funcionar direitinho, porque a cada 1 minuto nós temos um carro entregue para um cliente. Isso realmente nos força realmente essa agilidade nas operações. Não dá para parar que parou, você já está deixando entregar um carro para o cliente. Muito bom, perfeito. Muito Algum bem. complemento a essa Muito questão, bem. Gilson? Exatamente, mas quando você fala, né, de resiliência, estamos falando de reatividade também, Sim. principalmente naquele momento de crise. E essa crise, infelizmente, ela não parou, né? Todo esse cenário agora, né, de uma competição geopolítica e tarifas alfandegárias, tal. Então foi algo que teve um marco, um início intenso, mas perdura, né? Perdura realmente nesse cenário de total incerteza. Sim. Isso se transformou uma rotina, podemos dizer assim, reativa? Ou já tem algo Olha, preventivo? Eu diria assim, a característica de operações, ela é a reação, mas ela é a reação estruturada. Então, quando nós falamos de estratégia, processo, pessoas e dados, hoje que a gente trabalha com muitas informações, isso é a característica que faz com que a gente reaja àquele cenário que ele se apresentou. Não quer dizer que nós estamos letárgicos, né, esperando que o cenário seja esse. Hoje já tem os planejamentos da indústria para 2028, 2029. Claro que tudo pode mudar. A cada tantos minutos alguma coisa pode mudar, isso é a característica das operações, mas isso também é aquilo que nos dá aquela vontade de operações. Porque quando eu comentei resiliência, é isso, é a capacidade de você se adaptar àquilo que está acontecendo. Então, um evento que acontece numa estrada que abastece a região de Curitiba, isso nos afeta diretamente. Um evento que acontece em algum porto, alguma coisa, uma greve, alguma coisa assim, também nos afeta. E isso que realmente faz com que essa gestão das operações necessita dessas competências, das pessoas bem formadas e saber lidar nisso, saber que isso faz parte desse contexto dentro da gestão de operações. Bom, Everton, e como especialista, estudioso dessa área, né? O Fabiano falou aqui da questão da resiliência, né? Como que você enxerga e pode propor uma abordagem para desenvolver uma supply chain management resiliente e que se torna um diferencial competitivo nas organizações de hoje? Muito bem, Ivanque. Então, obrigado pelo convite aí, Ivanque, Gilson. Prazer estar compartilhando o microfone ali com o Fabiano. Uma coisa que nós aprendemos é que não tem mais um período de incerteza. A variação faz parte da competência do profissional. Então, nesse assunto, hoje, quem vai trabalhar nessa parte de operações, cadeia de suprimentos, operações, está pronto para tomar decisões rápidas e mudar constantemente é uma característica. É um skills que a gente fala, é necessário. Porque hoje, por exemplo, Petrópolis está inundada. Rio de Janeiro. A indústria tem uma fábrica de Resende próximo, mas fora isso, não é indústria. As pessoas, elas não conseguem ir para o trabalho, não conseguem ir para o supermercado, hoje parou tudo. Nós tivemos um fenômeno semana passada em São Paulo, onde quase 2 milhões de pessoas ficaram sem energia. Não são só empresas, são pessoas, empresas, comércio, assim por diante. E essas mudanças por vários setores, como o Fabiano falou, vários fatores ali como climática, nós estamos aí com a ameaça de um terceiro confronto. Nós não recordamos em momentos históricos recentes o mundo vivendo 3 confrontos de grande porte ao mesmo tempo. Então isso está ampliando. Então essa questão da resiliência, né, como o Fabiano falou, primeiro qual a capacidade que você tem de restabelecer uma situação normal em uma velocidade muito rápida. Rapidamente. E isso depende muito mais de pessoas do que máquinas. Porque as máquinas são estabelecidas como padrão. E as pessoas fogem do padrão. Elas conseguem achar novos padrões.
Então esse é um ponto importante. E quando a gente fala de supply chain management, o que vem na cabeça, gente? Ai, compras e logística. É a última coisa de supply chain management. Quando a gente fala de supply chain management, nós falamos de gente. O que agrega valor para o pessoal de São Paulo, por exemplo, que está sem energia, ou que ficou sem energia? Agrega valor para ele ter o alimento durando dentro do gerador, poder usar, né, ter acesso à luz para poder, né, assistir a sua TV, assim por diante, a sua convivência, né? Então, veja bem, primeiro eu tenho que entender o que agrega valor. Então ele não quer a luz, ele quer o alimento conservado, ele quer acessar o entretenimento, ele quer poder... O bem-estar que a eletricidade propõe. Então, assim, se não tiver luz, ele tiver isso, para ele não importa. E a gente confunde muito que supply chain é logística, que é compras. Não. É entender da pessoa por que a pessoa quer um carro. Ela quer chegar em algum lugar. Às vezes, a maioria hoje não está olhando só a questão do carro, ela quer o deslocamento, ela quer ter o acesso àquilo, chegar em algum lugar. Então, o que nós falamos? Por exemplo, esse copo d'água, maravilhoso, lindo, mas esse copo d'água, o Fabiano, ele está em Londrina, norte do Paraná. E eu entendi direito, não foi direito a mensagem que eu entendi do professor Gilson, e eu mandei esse copo d'água para Joinville. Mas, gente, olha que bonito o copo d'água. Não chegou quebrado, tá, Fabiano? Bonitinho. Com a quantidade que você falou, você quer 3/4 de água. Tá aqui. Ela está triplamente filtrada. Inclusive, ela tem dose dupla de cálcio e potássio, como se pediu. Tá ok? Tá lá bonitinho. Vou te mandar uma foto, inclusive. Resolve alguma coisa. Eu comprei o copo certinho. Comprei água. A máquina de fazer a filtragem, a purificação e colocar lá tudo foi perfeita. Inclusive, tem ingredientes importados que ele exigiu. Tenho 8 certificados de qualidade. Foi auditado múltiplas vezes aqui. Ok? Mas resolve alguma coisa, Fabiano. Fabiano está em Londrina, gente. E eu entreguei a copa d'água em Joinville. Vai resolver o problema do Fabiano? Qual que é o problema do Fabiano? Por que ele quer o copo d'água? Hein, Fabiano? Por que você quer esse copo d'água? Para matar a sede. Matar a sede. Vocês estão entendendo, gente, que uma série de coisas que a gente fez, ela perdeu totalmente o valor porque eu não atendi a necessidade, o desejo, o sonho do Fabiano, que era, próximos das 17 horas, poder estar com a água para poder tomar. Como não acontece aquela situação, o pessoal queria estar lá com a luz para poder conviver. Então, o supply chain management, ele vem do primeiro ponto. Não adianta eu ser resiliente, então eu vou dobrar o estoque de tudo. Para quê? Alguém quer aquilo? Então, você tem tudo de nada. Eu tenho o dobro de nada, porque as pessoas não vão comprar. O primeiro passo para uma cadeia de segurança resiliente é entender qual é a necessidade da pessoa, o quanto a pessoa tolera esperar aquilo ou não. Sim. Fabiano, se faltar luz às 2 da manhã, eu não vou nem ver. Mas desde que às 5 volte. Você está vendo como as coisas mudam? Porque começa a entender a necessidade das pessoas. Então, o supply chain manager, o que é? É atender a necessidade de pessoas. Se nós pegamos, por exemplo, e ela não tem muito a ver com quanto de recurso e dinheiro eu tenho. O maior e-commerce aqui do Brasil não é brasileiro, e eu posso dizer quase que ele tem um monopólio do mercado, um mercado totalmente aberto. Dos milhares de e-commerce brasileiros, porque toda lojinha é um e-commerce, se pensar assim, que entrega online, assim por diante, ele tem quase 40% do share brasileiro. E ele nem de perto tem o recurso de tecnologia, de infraestrutura, de logística, de robôs, de armazéns, de IA, que o maior do mundo tem. E o maior do mundo aqui no Brasil não chega a 10%. Por quê? Porque esse que tem o maior share, ele gasta mais tempo tentando entender o que é importante para o cliente. Tem que chegar num dia, não pode cobrar frete, tem que parcelar. Então, para o Ivankio, isso é importante. Então, talvez eu ter a melhor embalagem do mundo para não seja valor. Então, não adianta eu trabalhar com resiliência de embalagem. Ele quer que chegue bonito. Bom, eu tenho que achar uma forma, no menor custo possível, que ele olha preço também, que chegue rápido e eu consiga parcelar. Gilson, nós vamos ter que montar um banco, então.
Ah, mas isso foge às teorias de gestão que tudo é terceirizado. Depende, porque eu quero ser o maior. Então, acho que o primeiro passo, as pessoas acham que hoje resiliência é sair tendo contingência de tudo. E você quebra. Uhum. Primeiro ponto de resiliência é entender para quem você vai vender algo, vai entregar o que é valor, e aí sim fazer um plano que aquilo que é valor para ele, ou seja, que de jeito nenhum, Gilson, a gente mande para Joinville um copo que tem que estar em Londrina. Isso é como se fosse inaceitável. Isso é inaceitável. Sim. Muito bem. E você trouxe uma questão interessante aí na tua fala, Everton, que foi a importância das pessoas, né? Você trouxe essa visão toda aqui do supply chain, né? Mas aí eu quero pegar essa questão das pessoas e trazer aqui para o Fabiano uma pergunta, né? Fabiano, no dia a dia das operações, Sim. num mercado que exige alto desempenho, alta performance em relação à entrega para o cliente, né? E como o Everton falou, a gente tem que saber o que o cliente quer, o que vai gerar valor para esse cliente, e o mercado é cada vez mais exigente, né? Como que você, como um gestor, como um líder, enxerga o papel das pessoas dentro da organização como um elemento de diferenciação para aumentar o desempenho e para gerar essa entrega de valor? Sim, sim. Então, o Everton foi muito feliz quando ele fala das pessoas. Ele falou assim, as pessoas no centro. Tá? Isso pode ser filosoficamente, a gente vê várias correntes, né, falando disso, a própria indústria 5.0, se fala muito disso, mas no final das contas, o que é? As pessoas precisam entender o propósito. Qual é o propósito? Então, quando a pessoa ela passa por uma instituição como a nossa aqui, ela se desenvolve, e ela entende todas essas competências, elas simplesmente são caixinhas que estão guardadas dentro lá do coração dela, do cérebro, da formação, e ela tá assim como você precisa, como é que você desafia ela? É quando você consegue dar propósito, você dizer para ela que aquilo que ela faz vai fazer com que o colega que iria receber o copo de água lá em Londrina, ele acabou recebendo em Joinville, e ela realmente se importa, verdadeiramente ela se importa com isso. Tá? Quando eu falo que o produto que nós fabricamos, ele tem 3.500 peças, aproximadamente, a cada 1 minuto eu entrego um produto para o meu cliente. Se cada pessoa dentro daqueles 7.000 colaboradores que eu tenho, elas não estiverem conectadas, entendendo qual é o propósito daquela atividade dela, ela vai ser o fator de fracasso do nosso negócio. E para você aproveitar esse potencial das pessoas, você aproveita as formações, as competências, mas você toca nelas naquilo que ela tem que entender que é importante para a organização e o papel dela dentro da organização. Que nem sempre é simples, porque todo mundo dentro da organização, todo mundo quer ser o grande chefe, quer ser o diretor de operações, o vice-presidente, mas para você chegar lá, você chega nessas posições com muito mais responsabilidade, e você aprendeu, acertou e errou, né? O Gilson lembra disso, muitas vezes a gente acerta e erra, e errar faz parte também do aprendizado, mas em algum momento você começa a ter a resiliência, ser um pouco mais antecipativo, convencer mais as pessoas que o trabalho que elas estão fazendo realmente é importante para a organização. Excelente, excelente. E Vankio, né, muito bem provocada essa questão de pessoas, né? Mas também nós não podemos esquecer a parte de tecnologia, né? Principalmente com toda esta evolução. Sim. E, de fato, quando nós pensamos, né, nas competências, capacidades integrais, ok, está ali também aquilo que é conhecimento profundo, tá? Sem dúvida, tá? Mas tem as capacidades pessoais, né? De relacionamento, tal. Mas eu queria agora dar um foco na questão tecnologia, tá? E ajuda a tecnologia, além das pessoas, aí eu vou olhar para o meu caro Everton, tá? Complementando o caro Vankio, de fato, para termos uma construção de um sistema integrado de gestão, né? Com foco em logística, mas também em operações, a tecnologia tem um papel importante? Claro, Gilson, a tecnologia está avançando, nós estamos agora, inclusive, prestes ali, há uma previsão de 2027 chegarmos aí à geral, que ela vai desconfigurar todas as IAs que nós temos, então, né, e isso vai mudar muita forma de gerar
vamos dizer, conhecimento, informação, tomar decisão nas organizações e assim por diante. Porque a velocidade e a qualidade vai aumentar muito, porque é uma outra tecnologia, é uma outra era. Nós estamos próximos a algo que estava previsto para 2030, creio que vai dissipar. Os estudos apontam isso, nós teremos uma outra era, né? E a tecnologia, por exemplo, ela pode ajudar a evitar essa falha que nós falamos. Ela evitar que esse copo não vá para Joinville, vá para Londrina. Porque mesmo que tivesse uma falha no processo, a tecnologia ela vai te apontar, não, esse aqui, ou seja, um sinalizador, um identificador, ou algum sistema de radiofrequência, alguma coisa vai sinalizar e não vai deixar entrar no caminhão de Joinville. E vai gerar uma prova de falhas, que uma coisa importante, né, que o Fabiano falou da questão da aprendizagem com base em erros. A gente tem um medo muito grande de falar de erro. O erro é um processo de aprendizagem contínuo. E a tecnologia, se ela é bem usada, ela vai fazer o quê? Aonde nós estamos falhando, ela vai vir compensar para que a gente melhore o desempenho, a performance na área de operações, assim por diante, e que seja mais assertivo, mas no que gera valor. O que me preocupa em tecnologia é achar que o investimento em tecnologia vai fazer a empresa ser mais competitiva. Isso não é diretamente proporcional. Eu acabei de citar um exemplo de e-commerce que tem muita tecnologia, tem, mas nem de perto. O outro e-commerce que é o maior do mundo é simplesmente uma das maiores e mais valiosas empresas do mundo. Ela briga com as Big Techs. Hoje ela também é uma Big Tech, porque ela está também com serviços de nuvem e assim por diante. E ela aqui no nosso país tem uma eficiência melhor, com menos tecnologia, vamos dizer assim. Mas o que tem a ver? Não é o quanto de orçamento em tecnologia que a empresa coloca. E sim, o quanto o meu cliente precisa que eu entregue aquela tecnologia para que ele chegue valor. Não estou falando de um produto tecnológico. Como ele quer, como essa tecnologia vai fazer eu me diferenciar no mercado em relação aos meus concorrentes. Tá? Sempre a comparação em relação ao concorrente, porque ele vai comparar. E quanto mais concorrente é melhor e não pior. E aí, quanto eu me diferencio. Então, a tecnologia vai ajudar. Nós falando, por exemplo, nós falamos dessa questão do profissional de supply chain, de operações. Ele ajuda a nós irmos para a próxima era. E qual que é a próxima era, Gilson? A era da tartaruga. Por um tempo, nós ouvimos falar muito que nós temos que ser rápidos, ágil. Até falou do movimento agile. E todo mundo achou que ficar correndo que nem louco, fazer coisas rápidas, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, era um skill importante, uma competência. Sim. E aí a gente percebeu que isso é só trabalhar muito. E aí muitas empresas que se julgavam como ágeis quebraram. O que não gera lucro não é inovador. Inovação a gente fala o seguinte, né? Que é o quanto de nota fiscal se emite. Sim. É assim que mede a inovação. Não é quanto de tecnologia a empresa investe. E o que acontece? Com esse aprimoramento da tecnologia, ou seja, hoje cada vez temos um portfólio de tecnologias mais disponíveis. E quanto eu uso ela adequado para o fim, porque o fim é meu cliente, não é interno na empresa. Eu preciso de um sistema novo. Para que eu preciso de um sistema novo? Porque o meu concorrente tem, mas teu concorrente está melhor que você ou não? Aquilo para o cliente, ele vai sentir diferença ou não? Sim, Everton, vai ter mais assertividade, vai ter mais confiança, vai ter mais capacidade. Ok. Mas essa tecnologia bem decidida, ou seja, essas decisões de quais tecnologias eu preciso ter para gerar valor para o cliente, fazem com que as pessoas, que como o Fabiano falou muito bem, são o centro hoje de qualquer coisa no mundo. O mundo não é dominado, o mundo não está na área da tecnologia. A tecnologia faz parte do mundo, a tecnologia já é o nosso dia a dia. Nós estamos na era do ser humano e não na era da tecnologia. Porque hoje está faltando gente. Pessoas com empatia, sensibilidade, capacidade de tomar decisão, engajadas, comprometidas com as coisas. Nós precisamos de gente. Tecnologia, ela já está fazendo parte, ela só vai aprimorando. Claro que cada vez mais rápido, que não é normal. Nós demorávamos 20 anos a cada era, vamos dizer assim, cada indústria. Hoje é cada ano. Eu estou falando de 2027, uma mudança significativa. Nós estávamos falando da IA generativa, ok, isso vai perder sentido daqui 2, 3 anos, tá? Ela não vai ter sentido, essas IAs que nós estamos achando surpreendente, porque vai surgir uma coisa diferente e bem mais simples. Mas o que acontece? Por que nós estamos na era do ser humano, na era da tartaruga? Porque a gente vai começar a entender que o que é de valor mesmo é longínquo. Não estou falando de um produto durar 40 anos, não estou falando disso. As organizações inovadoras, elas são longínquas. Vamos pegar como exemplo a FAI.
Tem 68 anos de história de um grupo de 129 anos. Uhum. Né? A Renault tem quantos anos? 120 também. 120. São empresas inovadoras, longínquas. E muitos que se identificavam como startups, com 3, 4 anos quebraram. Você viu que às vezes a lebre, ela vai lá, corre, e dura 15 anos, e a tartaruga dura 100? É contínua, Sim. mas ela não é lenta, ela tem ritmo. Então, o que a tecnologia vai ajudar a nós dedicarmos esforço no que é importante, no que só o ser humano faz, que é a criatividade, solução de problema, relacionamento, essa questão da empatia, que o Fabiano falou bem, e a parte que nós éramos bons de preencher planilhas, de mandar e-mail, tá? Isso aí a tecnologia vai fazer. Uhum. E para o cliente isso não agrega valor. Então, fica o mignon, o mais importante, aquela parte esperada da refeição, aquela sobremesa linda para o ser humano, sabe? E a outra parte a tecnologia faz. E aí eu posso trabalhar menos e entregar mais. Por isso que é a era da tartaruga e não do agile, da lebre. Porque as lebres quebraram. E o Everton trouxe essa reflexão, e a gente, claro, a nossa fábrica ela foi reconhecida pelo World Economic Forum como Lighthouse Company. Foi a primeira indústria da América Latina e a única montadora da América Latina com isso. E eu lembro quando nós recebemos a equipe do World Economic Forum para fazer essa avaliação, eles não perguntaram tecnologia. Uhum. Não perguntaram. Eles andaram pela operação, eles viram como que nós tínhamos conectado o cliente com os nossos colaboradores, como que a gente tinha conectado os nossos fornecedores Tier 1, Tier 2 com a nossa operação, e como que a tecnologia ela tinha tornado as operações mais amigáveis. Porque operação é operação. Operação é montagem, é solda, é a pintura, é transporte de peças. Isso é o bacana da operação. Você vê, são coisas físicas que estão acontecendo. E aí trouxe uma outra reflexão também, porque eu sei que o Ivan, que é um especialista em Lean, e muitas vezes o pessoal fala assim, não, eu vou colocar uma tecnologia porque ela vai me otimizar o processo. Tá bom, mas por que você não faz antes o básico, que é organizar o processo, eliminar o desperdício e depois você pensa na tecnologia? Porque você colocar uma tecnologia naquilo que você não precisaria fazer, você está gastando dinheiro. Sim. E ele não vai dar o retorno que E não você vai dar o espera. retorno que você espera. Você vai colocar, você vai gastar em tecnologia, vai colocar valores, vai colocar dinheiro e no final das contas você vai continuar com o mesmo problema e mais o problema da tecnologia. Porque também tem um outro efeito que eu vejo hoje dentro da indústria, é que eu faço muito com os nossos colegas aqui da região de Curitiba, é que a tecnologia também ela não é barata. Hoje o investimento ele é substancial. Então, quando você fala de automação, de inteligência artificial, você lançar dados na nuvem, nós temos lá a parceria com o Google Cloud, tudo isso tem um custo. Sim. Então, você tem que realmente saber exatamente o que você tá fazendo. Mas sabe interessante, o Fabiano falou? Por um tempo, né, nós achávamos, por exemplo, que você precisava criar aplicativo. Tudo era criar um aplicativo. Low code, no code. E um tempo atrás foi feito um estudo desse uso dos aplicativos. E você que vai estar acompanhando o podcast, pega seu celular e passa o dedo. Passa na tela ali e conta quantos aplicativos você tem instalado no seu celular e quantos você usou nos últimos 30 dias. Você vai chegar na conclusão que muitos não precisavam ser aplicativos. Essa pesquisa demonstrou que mais ou menos 95% dos aplicativos desenvolvidos não servem para nada. Não precisariam ser. E olha quantas horas a gente gastou desenvolvedores. Por isso que faltou desenvolvedor. Porque a gente foi demandando, tá? E eu preciso o quê? Eu tenho lá, por exemplo, 2 copos, porque um copo eu tenho porque um dia na vida pode ser que a pessoa queira tomar 2 copos, mas ela sempre toma um. E aí, então, eu vou fazer o quê? Um aplicativo para um copo, para 2 copos. Deixa eu ver quanto de água. E aí, então, eu fiz o quê? Fiz tecnologia para desperdício. Sim. Exato. E a gente entendeu que isso era inovação. E não. Peraí, eu preciso de aplicativo para coisas que eu uso continuamente. Talvez o aplicativo do banco, um aplicativo para o transporte ali que eu quero usar, talvez para pedir um alimento e pronto. Você está entendendo? E a gente entender isso. Para quê? Qual é o meu problema? E não é qual é o problema para o meu cliente. Porque às vezes eu estou achando que aquilo é um problema, e se eu perguntar bem para o Ivan, que eu falo, olha, se você não fizer isso para mim, nem vai fazer diferença. Gilson, corta o orçamento daquilo, porque essa que a gente achou, para o cliente, ele nem sabia que a gente fazia isso.
E esse é um erro muito comum, né? A gente estava falando um pouco mais cedo sobre agregar valor para o cliente. Muitas vezes a gente supõe que a gente sabe o que o cliente quer, mas a gente não se dá o trabalho de ir lá ouvir o cliente, de conversar, de captar dele, olha, o que você precisa, o que você espera, né? E realmente, né, gente, a questão da tecnologia, né, eu acho que toda a facilidade que nós temos hoje de acesso a recursos tecnológicos e num avanço muito grande, né, como você falou, né, Everton, daqui a pouco o que é novidade já vai estar obsoleto, né, faz com que muitas vezes a gente se deslumbre com as possibilidades e acaba perdendo um pouco o foco, Sim. né? Mas vocês trouxeram algo muito importante aqui que eu tentei depurar do que vocês trouxeram, que é o que não vai mudar, que é a importância das pessoas, né? E aí, Fabiano, você trouxe uma questão interessante, né? Você tem que entregar um carro por minuto, que é um produto no qual você tem 3.500 componentes, né? Não é uma operação simples, não é pegar um papel, dobrar em 2, 3 pedaços e manda para frente, né? E claro, numa indústria automotiva você tem sim muita tecnologia, tem muito equipamento, tem muito desenvolvimento, mas também tem muito talento. E você falou da questão do engajamento, do comprometimento e tudo mais. Mas aí vem uma questão dos desafios. Os desafios para o profissional que pode talvez ser um profissional em início de carreira, entrando nesse mundo das operações e com toda essa complexidade do supply chain também, mas também tem aquele profissional que não é que ele está em começo de carreira, mas ele está entrando numa área nova, dessa área de operações, né? Como que você, como um gestor, como um líder, com essa experiência que você tem de tantos anos aí no mercado, você vê os desafios, as dificuldades para esses profissionais que estão dando os seus primeiros passos nessa área? Sim. Então, quando a gente recebe, então são dois públicos, né? Hoje eu converso muito com os colegas, assim, eles falam assim, essa geração de hoje, ela não está interessada. E eu falo assim, engraçado, porque pode ser que eu também, quando eu estava lá na minha época, quando eu era aquela geração que estava chegando, talvez eles olhassem para mim também e falassem, olha, ele também não está interessado, eu tenho 27 anos na empresa, eu sei que sou jovem, né? Eles têm 27, eu entrei lá com uns 3, 4 anos. Nossa, sou bem novinho. Sou bem novinho, mas eu tenho 27 anos e eu digo assim, é o mesmo CNPJ, não é a mesma empresa, porque ela se transformou. Ela se transforma e principalmente a gente tem dentro de operações, a gente fala assim, depende muito da pessoa. Então, quando você pega uma pessoa que ela tem uma boa formação, né, uma formação dela, ela conecta vários assuntos, ela sabe a importância da parte tributária, sabe a importância da parte financeira, sabe a importância da parte de Lean, da parte de operações, da tecnologia. Então, ela tem um primeiro que é a competência. Depois, ela tem uma habilidade de colocar isso em prática. E quando nós estamos lá no nosso comitê de direção pensando na carreira das pessoas, porque a gente fala das pessoas, como a gente fala da qualidade, a gente fala de pessoas. Quem são os potenciais, quem são as pessoas que a gente vai investir mais, quem são as pessoas que estão se destacando. Então, essas pessoas têm uma boa competência, uma boa formação, e às vezes nem tanto boa, mas ele tem uma questão que é o quê? A habilidade, ele é habilidoso, porque ele faz repetidas vezes, ele erra, ele transforma de novo aquele erro no acerto, que foi o que você comentou. Então, ele não tem medo de errar, porque a pessoa que tem medo de errar, ela não faz. Ela acaba não fazendo, olha, então eu não quero errar, eu não quero vir aqui nesse podcast, que eu não quero falar alguma coisa que não pode, então eu não vou. E não, na verdade você vem aqui e essa experiência faz com que o próximo vai ser melhor. E a terceira é atitude. Muitas vezes a gente, quando está lá no comitê de direção e você está pensando nas pessoas, e a gente coloca lá a foto da pessoa, o nível de formação, você fala assim, pô, mas esse cara, essa pessoa, naquele dia, nós estávamos naquela situação específica, ele foi o cara que deu um passo à frente e falou, não, deixa comigo, eu vou resolver isso. E ele realmente usou aquela competência que ele tinha, aquele conhecimento, com uma habilidade que às vezes não estava tão desenvolvido, mas ele teve atitude. E isso é o que a gente, tem muitos teóricos que falam, né, o chá, né? Competência, habilidade e atitude. E a gente brinca, muitas vezes você olha uma pessoa com um super currículo, você olha assim, nossa, black belt, especialista disso, aquilo, tal, e você fala assim, ok, ótimo, tal, e você vai, aí você pergunta para ele um caso prático. Qual foi um problema que você resolveu? E ele tem dificuldade de contar. Por que ele tem dificuldade de contar? Porque ele não resolveu, porque ele não conseguiu fazer algo que realmente traga isso às claras, que a gente possa falar, olha, então realmente, olha, eu tinha aquele problema, eu fiz assim, usei essa metodologia, porque tudo é baseado em metodologia.
Como você comentou, um carro por minuto, eu não posso, cada um faz o que quer. Não, você tem toda uma lógica de processo, porque senão cada cliente recebia um carro de um diferente do outro. E a ideia é que todos tenham muito, ou sejam muito similares, com as suas características de cada modelo. Então, essa pessoa, ela tem essa dificuldade de mostrar isso. Então, quando ela parte para uma formação onde ela consegue associar o conhecimento, desenvolve habilidades, mas também que transforma nela, que ela tenha atitudes, ela se desenvolve e ela consegue realmente ter uma boa carreira dentro de uma empresa, seja da mesma, como eu, de outra, e assim eles vão se movimentando. E no supply chain, Everton, né? Você como um profissional que é um estudioso, um especialista da área, mas também um professor que inspira profissionais que estão caminhando nesse mundo, né? Pegando o famoso chá que o Fabiano trouxe aqui, né? Como é que você vê aí os movimentos e as dicas para esses profissionais que precisam desenvolver competências, entendendo que supply chain, como você falou muito bem, não é só fazer compra e logística, né? Como é que você tem trabalhado isso na formação de Sabe o que é profissionais? interessante? Eu leciono a disciplina na pós-graduação da FAI Supply Chain há bastante tempo. Supply Chain. E é bem interessante porque ao final de cada disciplina, cada turma, nós vamos perguntando, tá, o que você aprendeu? E primeiro ele fala, cara, eu achei que aprender que compras e logística e eu vi que é algo muito maior, que é algo estratégico, é Muito algo de estratégico. entender de gente. E se vai ter logística ou não, depende se o teu cliente quer ou não. Se vai ter compra ou não, talvez ele nem queira material, né? E o que acontece? E eles falam, professor, primeiro a gente aprende que eu tenho que entender para que vai ser usado aquilo. A Renault, ela não é uma fábrica de carro, é de mobilidade. A gente pergunta o que a Uber faz. A Uber não... A empresa de transporte não é. Ela não tem carro nenhum, ela não transporta nada. Ela usa os outros para transportar. Ela é uma empresa de tecnologia. Ela tem uma tecnologia que não é simplesmente o aplicativo que facilita. Então, falando de competência das pessoas em supply chain management, pega o link do Fabiano. As pessoas, elas têm dificuldade de ter a prática certa para o problema certo. E o Fabiano falou uma coisa bem interessante. Poxa, tenho 27 anos dentro da empresa. Será que o Fabiano tem 27 anos de experiência? Eu acho que ele não ficou 27 anos construindo coisas novas e mudando. Ele tem alguns anos de experiência. Sim. E a gente já gera, e não foi proposital o Fabiano, isso foi natural. É só puxando o que o Fabiano falou da geração. Nossos alunos normalmente são alunos jovens. Ele falando, poxa vida, como que eu vou participar da reunião com o Fabiano? Tá, mas veja bem, você lá na empresa, em supply chain, você conseguiu, por exemplo, melhorar a tua situação, mudar aquilo. Em 6 meses de trabalho, você já mudou coisas que tem pessoas de 10 anos que nunca fizeram. Então você tem talvez mais experiências que alguém com 10 anos de empresa. Sim. Porque é histórico. Nós sempre vamos dizer, isso é histórico há mais de 1000 anos, que o mais novo é pior que o mais velho. É. Isso é histórico. Então eu não acredito muito nessas caixinhas das gerações, X, Y, Z, alfa, beta, milênio, não é isso. Claro, mudou, teve outras coisas que foram acontecendo, mas muito modelo mental de eu aprender fazendo. Claro, eu preciso estudar, me preparar. Isso é uma característica muito em supply chain, por exemplo, na FAI, que nós vamos levar à prática. Sim. E na prática, você colocar da prova. Sim. Puxa vida, eu tenho que implementar isso, né, Fabiano? Eu tenho que Sim. resolver esse problema. E é o primeiro ponto que você chega e fala, puxa vida, sozinho eu não consigo. Não tem como uma cadeia de segurança ser gerenciada, pessoas trabalharem sozinhas. Eu preciso de pessoas de várias áreas, como o Fabiano falou, até de finanças, de marketing, de produto. Então eu vou ter que sofrer muito, mas eu vou ter que trabalhar com pessoas diferentes da minha área. Porque não é compras, não é logística, é uma integração de várias áreas e como o Fabiano falou, fornecedores de primeira camada, segunda camada, mas pegando lá no cliente final, quem pega o produto na prateleira perguntando, Vankio, por que você escolheu essa água e não essa água? Talvez você veja que não é pelo preço. Disso como eu desdobro dentro dos meus fornecedores, distribuidores e internamente. Gilson, a água favorita é porque tem bolinha. Sério, eu achei que era mais barata. Não, eles não pegam mais barata, eles pegam a de bolinha. Olha que interessante. Então, uma característica do supply chain
falando de desenvolvimento de capacidade da pessoa, é aprender a trabalhar, não é em time. O time de logística, você não é trabalhar em time. É trabalhar integrados em vários departamentos e com várias empresas, Sim. com culturas diferentes, com histórias diferentes, com formações diferentes. Puxa, ele é engenheiro, ele é economista, ele é contador, e aí ele é psicóloga, ela é uma psicóloga, ela é uma nutricionista, assim por diante. Como que eu conecto isso? Essa pessoa tem um mês de trabalho, a outra já tem 20, como que eu faço para chegar num único objetivo? Fazer essa água chegar certinha, no sabor certo para o cliente e no valor adequado. Então isso é o desafio do profissional de supply chain. Ele quebrar suas barreiras de quanto tempo ele faz aquilo, do que o dele é o mais importante. Eu sou o coração da empresa. Mas ele é o cérebro, ele é o braço, ele é o dedo. Sim. A empresa é um corpo. Não tem área mais importante. Eu não sou mais importante que o meu fornecedor. Eu não posso chegar quando eu falo em supply chain e falar assim, eu sou o cliente, eu que mando. Isso não funciona em supply chain. Quem manda é o consumidor final. Sim. Todo mundo aqui é funcionário do consumidor que vai no supermercado comprar. A demanda, tentar entender o que o cliente quer no próximo ciclo de compra. Isso eu admiro, realmente, eu admiro bastante os nossos lá e também os colegas que estão em outras empresas, como eu faço parte do Habitat de Inovação da FIEP. E eu, por exemplo, nós temos uma grande empresa de cosmético aqui em Curitiba, que eles lançam 4.500 produtos por mês. Olha só. E eu admiro, porque você imagina o que é chegar numa loja para comprar um produto e eu quero daquela cor, daquele modelo. A gente brinca que o momento vai chegar que os veículos serão assim também. Então você já começa a olhar as cores mais diferentes, o cliente ele quer muita personalização. E a personalização ela só é possível quando você tem uma boa cadeia de suprimentos e tem operações capazes de executar aquilo. Sim. Então é um conjunto, está todo mundo conectado. Amarrado. Você já tem a pessoa de compras, já está na mesma mesa que você já tem uma pessoa ali, você falou do psicólogo, né? A gente brinca, né? Nas organizações sempre tem um psicólogo, né? Que é aquele que você tá lá, o mundo está desabando, tá lá, a BR tá parada, tá lá o container no navio, chegou, não parou, foi lá para Itajaí e tal, e aí você fala assim, chega e fala, não, calma, fica tranquilo que nós vamos resolver. Então você sempre tem aquela pessoa que vem para trabalhar naquele momento de estresse. Sim. Eu quero aproveitar que você trouxe um elemento aqui, quero fazer uma pergunta para o Gilson aqui. Gilson, aproveitando, né, tua larga experiência no mercado, atuando em organizações de classe mundial e também na docência, né, você como professor e coordenador aqui dos nossos cursos de pós-graduação, como é que você enxerga essa convergência do supply chain management com uma gestão estratégica de operações de forma sinérgica e o que isso representa para o profissional de hoje? Tá, perfeito, né? Então, muito rica essa troca, essa dinâmica. E a gestão estratégica de operações, eu simplificaria até, nós estamos pensando internamente. Como melhor se preparar para atender aquilo que é indispensável para o cliente final. A cadeia de suprimentos, eu diria, é a organização estendida, né? E que com os seus agregados fundamentais, base de fornecedores, o bom transporte, a boa organização para a movimentação de materiais, as boas conexões para as informações, vão de fato fazer com que esse produto ou serviço realmente na sua plenitude, vou repetir, né? Como o Everton bem nos provocou, o copo d'água lá em Londrina, não em Joinville, né? Exatamente. O Ivan que não está em Joinville, né? Então, essa supply chain management é essa organização estendida a partir de um núcleo central, tá? Que é a gestão estratégica de operações. E tudo muito conectado, né? E com indicadores de desempenho muito bem estruturados, organizados, porque eu vejo, fazendo uma extensão, Ivan, de que o coração do consumidor final bate. Ele quer tudo ao mesmo tempo, mas o essencial para ele. Ora é velocidade, ora é confiabilidade, né? Sempre será custo, não como diferencial, mas como necessidade também. Né? Aquilo que foi investido e que vai dar retorno a ele. Então é muito importante que essa sinergia entre gestão estratégica de operações
e Supply Chain Management, essa grande orquestra que funciona como um corpo humano, como o Everton disse, né? E tenha realmente também uma estrutura organizada de indicadores de desempenho. O Everton comentou aqui da história do copo d'água, né? Então você imagina o seguinte, você saiu da sua casa, você veio aqui, próximo aqui da FAI, tem uma rua aqui que tem muito eletrônico. Sim. Você entrou numa loja, aquela loja não tem o seu produto. O que você faz? Você volta para casa? Não. Você vai pegar a mesma calçada, vai na loja do lado e vai comprar ela. Se você pegar no nosso mercado tem algumas ruas aqui em Curitiba que são clássicas, né? Sim. Marechal Floriano do Peixoto. Você entrou numa concessionária de outra marca, não achou o carro, ele vai onde? Vai na nossa. Claro que se ele entrar na nossa, ele não vai na outra, mas o que? Ele vai. Então você vê, e depois mudou até mesmo a característica, né? Porque na hora que você vai comprar algo, né? Eu vou trocar meu telefone, eu vou trocar o meu aparelho de som, você já entra na loja, você já conhece tudo sobre o produto. Que você tem hoje a informação, social, a informação. Exato. E começa, inclusive, a aparecer a outra questão, que é a questão de sustentabilidade. Ok, depois eu faço o que com esse produto? Exatamente. Hoje a gente fala muito dos veículos elétricos, né? Patinete elétrico, todo mundo pergunta, tá, e a bateria? Então você vê que começa a mudar Preocupação. também, porque se as empresas não estão associadas com a sustentabilidade, com questões de meio ambiente, que ela não gera resíduos, que ela gera a sua própria energia, que ela tem também os institutos, que é a parte social, o cliente ele vai mudando e pouco a pouco ele vai dando valor a isso. Porque ele vai vendo que os produtos vão ficando muito nivelados e fala assim, mas qual é o diferencial? O diferencial é que, olha, isso daqui ajuda uma instituição, aquele está conectado com a natureza, porque é realmente o que eles estão pedindo hoje. Sabe, Fabiano, interessante, você falou ali da questão do, eu vou numa loja, não tem, eu vou na outra. E quando a gente fala de supply chain management, esse é um dos primeiros pontos. Quanto tempo o teu cliente aceita esperar pelo produto? Sim. E porque a gente tem um preconceito que estoque é ruim. Nossa, eu já vi falar, inclusive, que estoque é desperdício. Não, faça a conta, tá? Se, para o seu cliente, e isso é importante na questão do profissional, entender isso? Eu vou trabalhar com o quê? Porque o profissional de supply chain, ele não é do automotivo, ele não é do alimentício, ele não é do serviço, ele é de supply chain. Ele trabalha em qualquer segmento. Amanhã ele sai do automotivo e vai para uma empresa farmacêutica. E vai super valorizado no mercado. E vai desempenhar tão bem a profissão. Muito valorizado. Porque é um skill, operações, mesma coisa. Sim. Ele é um skill da atividade, não do segmento industrial onde ele está. Industrial, vamos pensar como segmento de mercado, né? Sim. Ele pode ir para o varejo, vai ser super bem, assim por diante. O primeiro ponto para ele definir, você tem que ser um especialista em dimensão de estoque. Ok, eu vou ter 3 vezes mais estoque que você tem. Você é doido? Eu vou te mandar embora, né? Eu vou te provar que você vai ter mais lucro. Sim. Porque o que importa para a empresa é o lucro, não é o custo. É uma visão errada, né? Eu vou cortar custo, talvez você quebre a tua empresa. Sim. Talvez aquele que você vai cortar era o valor do cliente. Então, no caso caso que o Fabiano falou, o ter estoque é essencial para sobreviver. Porque se eu não tiver, meu cliente... Gilson, não tem o roteador, tal, eu volto a semana que vem. Beleza, então o Gilson pode não ter estoque, entendeu? Porque não me importa esperar uma semana. Não, Gilson, desculpa, eu tenho que agora instalar tal, se não tem problema, eu vou não pegar mais gelado. O estoque gerou não ter receita, a receita é maior que o custo, a empresa quebra. E são paradigmas, e é isso que nós trabalhamos aqui na FAI quando a gente fala em operações, quando nós falamos em supply chain, que é quebrar essas teorias, esses conceitos que ensinam e que não é realidade do mercado e que faz a empresa, cara, vou te dar um treinamento porque não adiantou nada teu certificado, tua formação, teu diploma, porque você não entende de mercado, você não entende da prática, é isso aquela prática que você falou. Então tem segmentos que esperar não tem problema. Então, para isso eu não preciso de estoque, eu não preciso disso, estão vendo que essa habilidade não está vendo do medir, de entender, não é fazer conta. Sim. Conta o computador faz, gente. Agora sim, não. Nesse setor de mercado, se eu não tiver, eu tô fora. Porque ele vai para o outro. Eu sou perfeitamente substituível. E essas são habilidades importantes de entender. E aí eu vou transitando por esquinas de mercado. Nós formamos profissionais aqui na FAI para N mercados. Sim. Né? Só um complemento agora. Nesse momento, pessoal, hoje nós estamos aqui na quarta-feira, 17 de dezembro. E tem uma final ali do Mundial Intercontinental.
um time brasileiro, o Flamengo, contra um time francês, né, o campeão da Champions League, o PSG, o Paris Saint-Germain. E olha como foi a questão de supply chain management do Flamengo. E eu não torço para o Flamengo, você sabe disso, eu torço para um time, né, recém-subido para a Série A, que é o Curitiba. O Flamengo, como projetou isso? Isso é uma mistura de gestão de operações com supply chain. O Everton, mas isso não é fábrica? Não, é uma mística de acabar. Operações não é fábrica. Num show tem operações. Sim. E num evento esportivo de futebol tem operações. E muitas operações é mais complexa do que fabricar um computador, um carro. Sim, sim. O Flamengo ele tinha uma seguinte restrição. Ele tinha a Libertadores da América, que era num local, Lima, Peru, e era importante, até para a sustentação financeira dele, tá? O ganho daquilo, não é só um troféu. Aí, paralelo, ele tinha um jogo extremamente importante que definiria ele como campeão brasileiro ou não. E ele tinha que fazer uma logística se os jogadores chegassem descansados, assim por diante. Se não ganhasse, olha como entre as questões das restrições e da adaptação. Se não ganhasse, ele teria que jogar no sábado, o último jogo do Brasileirão, para ser campeão, que era importante. E era a maior meta do time, inclusive, ser campeão do Brasil, campeão brasileiro. Se ganhasse, eles tinham um plano de já viajar, né, para a Arábia, para Catar, no sábado, e teriam mais um dia de descanso. Se não ganhasse, eles teriam que viajar no segunda-feira ou domingo, uma coisa assim. E também mais cansado, que era um jogo a mais, é mais horas de jogo. Sim. E olha que interessante, isso já é gestão da cadeia de suprimentos, tá, gente? Então, quem vem estudar na FAI, operações, não vai ouvir falar de parafuso, não, gente. Vai falar de estratégia, vai falar de gente, tá? E olha que interessante. Nesse composto, eles tomaram umas decisões que são... O pessoal de custo vai falar, não, peraí. Eles contrataram um avião 100% classe executiva. 100%. É caro? Não. Gera valor porque o jogador tem que estar descansado. A equipe de apoio, comissão técnica tem que estar descansada. Não adianta nada economizar no avião e ele não conseguir correr. Porque vale milhões lá. 1 milhão paga alguns custos de passagem aérea. Sim. Milhões de dólares. Peraí, não, mas Fabiano, manda o mínimo possível de gente, que é caro, homem. Porque é lá no Catar, é tudo muito caro. Não, eu vou mandar toda a minha equipe e vou mandar mais do que o normal, tá? Eu vou mandar um podólogo. Você é doido? Um podólogo? E não sei o quê, pega um salão lá. Não, por que o podólogo? Porque o jogador, nesse período do ano, ele tá no final já, ele inflama muito os dedos do pé. Então não adianta nada, ele tá treinado, você não consegue pôr a chuteira. Para ver como isso gera valor. Estão vendo? Puxa, mas um podólogo ganha tanto, o jogador ganha milhões. Sem esse podólogo de tanto, milhões não funciona. Isso é cadeia de suprimentos. Outra coisa, Fabiano. Você vai torcer o nariz, nós vamos ficar no hotel, mas nós vamos levar o nosso cozinheiro e os nossos alimentos. Não, imagine! Não, sim, por quê? Porque eles estão acostumados com aquele tipo de alimento, com aquele cozinheiro. Sim. E uma intoxicação, uma coisa que ele passe mal, não caia bem o alimento, ele não vai conseguir jogar. Você está vendo que você organizou os recursos, não está centrado em custo, está centrado em resultado. E hoje se acha que supply chain, operação é cortar, esse tipo de cortar custo. Não é gerar lucro. E às vezes para gerar lucro eu vou gastar mais que o meu concorrente. Só que eu vou vender mais do que ele. E vou ganhar mais. A questão, né, a pergunta da gestão de operações e supply chain, né? Eu também já dei aula da supply chain e sempre quando chegava lá tinha sempre essa tentação, né? Porque você acaba conectando isso com questões da indústria. Na verdade, já ultrapassou. Sim. Talvez nasceu dentro da indústria. Sim. Talvez nasceu dentro da indústria pelas características, né? Não sei de toda a origem, mas hoje, quando você entra lá, por exemplo, no LinkedIn, você olha lá, diretor de operações, você olha assim, do iFood, da Nubank. Da Nubank, e eu fico, e às vezes eu olho lá os negócios assim, nossa, mas diretor de operações do Nubank, será que ele vai ter uma vida mais tranquila que a nossa nas montadoras da indústria, né, como um todo? E eu fico imaginando, e você olha lá nas competências, ele coloca as competências, parece assim que está falando dos colegas lá, né? E fala, olha aqui, tem que saber gestionar pessoas, tem que saber lidar com Heróis do operações do Flamengo. Sim. QCTP. E você tem uma série de elementos intangíveis que tornam toda a operação mais complexa, ainda mais desafiadora também. Né? Daí você já olha lá para ver a faixa salarial e fala, opa, peraí, veja, operações do banco não parecem operações da montadora, então você vê com muita coisa. Você falou assim
da função muito mais ampla do que em si indústria. Eu Qual segmento? acredito muito nisso. Isso é muito importante. O Everton trouxe uma perspectiva aqui que é muito do que a gente trabalha realmente, né? Que são áreas de conhecimento. E são áreas de conhecimento em que o profissional que se desenvolve, ele vai fazer diferença. Sim. E realmente é uma quebra de paradigma, porque não é algo assim específico de um setor da economia, mas é algo que faz diferença Sim. em diferentes setores, diferentes segmentos e empresas de diferentes portes Sim, sim. também. Não é algo só para as grandes corporações, Exato. porque a empresa às vezes de menor porte, se ela não cuidar de elementos como essa, aí ela tem menos capacidade de resistir a alguns equívocos que podem ser cometidos. Exato. Isso faz uma diferença muito grande. Mesmo porque as grandes começaram pequenas, né? Sim. Então foi por ter tudo isso que elas se tornaram grandes, né? Muito bom, gente. A conversa tá muito gostosa, tá muito instrutiva e vocês já trouxeram uma série de insights aqui, sem dúvida nenhuma, que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo vai poder aproveitar para a sua carreira, mas a gente sempre vai chegando aqui ao final do nosso podcast e procura enfatizar algo que a gente quer deixar como dica, como conselho para aquele profissional que atua ou quer atuar naquela área e quer se diferenciar, quer se desenvolver. E aí, nesse sentido, Fabiano, eu gostaria de perguntar primeiramente para você, Sim. né, como um executivo da área, como alguém que está ali na linha de frente, né? Quando você olha para um profissional que você está procurando levar para compor o teu time, quais são as competências, habilidades? Você já falou algumas, né? Mas qual que seria a dica assim, de ouro do executivo Fabiano para aquele profissional que tá vendo a vaga do LinkedIn na tua lá, do seu né? E falar, olha, aqui que eu vou Sim. fazer a minha carreira acontecer. É interessante, Ivan, que eu vou falar do Fabiano, mas tem lá, nós somos lá um corpo de direção. A primeira coisa é você não buscar clones. Não buscar clones. Pessoas iguais a você. Uhum. Por quê? Porque o Fabiano, o Ivan, que o Gilson, o Everton, vocês são bons Alguma coisa. em alguma coisa. Então você precisa pegar pessoas que te desafiam. Que elas falam assim, ok, eu entendi, mas eu tenho uma outra questão. E eu tô vendo que aqui eu posso contribuir. E é engraçado que essa pergunta a gente sempre faz assim, olha, você explica a área, você explica a atividade, você explica... E você, como é que você acredita que você pode contribuir com isso? Então, quando ele tem essa base do conhecimento, ele fala assim, olha, nem sempre é só lá, já tive uma prática, muitas vezes não teve a prática daquela atividade numa outra indústria. Porque quando você está dentro da empresa, você está fazendo muito rodando ali as pessoas, né? Sim. Então você vai conhecendo, então a pessoa de repente está na qualidade, ela fala assim, olha, agora eu queria testar lá supply chain, porque eu tenho interesse por essa área, uma área super agradável, uma área que eu vejo assim que eu falei que é um profissional muito reconhecido em mercado. Independente seja em montadoras ou indústria, e Sim. você comentou isso. Então, a gente olha muito para isso, essa questão do que ela pode aportar de conhecimento e como é que ela tira você daquela zona de conforto. Trabalhar com os jovens é super interessante. Trabalhar com as pessoas experientes é mais importante ainda, é mais interessante ainda. Porque os dois, eles se equilibram. Eu tenho no time, eu tenho pessoas que já tá numa outra fase da experiência e tenho pessoas começando. E eu vejo os dois trabalhando junto, é muito bacana, porque você vê que um complementa o outro. Não é dependência, é complementaridade. Sim. E até mesmo hoje as pessoas, o que a gente busca, são capazes de trazer ideias novas. Não é pensar fora da caixa, porque muitas vezes dentro do processo, dentro do Lean, a gente tem que, claro, mas assim como é que ela consegue fazer algo mais rápido, melhor estruturado, mas guardando um pouco do que são as características do negócio. Tem negócios que são super open, né? Não, pensar sempre diferente, a criatividade ali em cima. Não, já em outras operações, você tem coisas... Protocolos, né? Protocolos que tem que acontecer. Então é isso que a gente olha bastante, Ivan, que eu sou muito fã da pessoa que consegue chegar lá e falar assim, olha, eu entendi que você me falou, mas eu tenho uma outra visão. Por que a gente... E aí você fala assim, essa é uma pessoa que ele é naturalmente inquieto. Não é que ele tá te desafiando, na verdade ele tem conhecimento e base para te trazer um ponto de vista diferente, e não simplesmente dizer, não quero porque eu não quero,
não é bom porque eu acho que não é bom. Não é questão de achismo. Olha, eu entendi e por que que a gente não busca essa outra solução? E ele se desafia, ele vai lá e faz. Eu falei, né? Competência, habilidade e atitude. Que ele fala assim, além de te dar a solução, eu vou aplicar ela e se der errado, a gente vai assumir o resultado, mas se ela der certo, também a gente vai comemorar juntos. Acho que isso é importante. Muito bem, então essa questão da atitude mais do que nunca faz sim, toda a sim, diferença, sim, né? faz. Muito bom. E Everton, né, a gente estava falando aqui do teu papel como um professor, como um pesquisador da área de supply chain, né? Mas na apresentação, o Gilson falou, né, você é nosso pró-reitor aqui da PAI, você é um dos nossos executivos aqui na organização e você lidera muitos profissionais aqui também de diferentes características, de diferentes perfis, né? E eu queria perguntar para você também, como um gestor dentro da organização e como uma pessoa que trabalha o desenvolvimento de profissionais aí para o supply chain e para outras áreas também, né? Qual que é o conselho de ouro que você deixa aí para os profissionais? Então, acho que o Fabiano, ele contou basicamente o que a gente precisa hoje. A gente às vezes a pessoa ela olha um modelo, eu quero ser igual àquilo. Uhum. E justamente a empresa quer completar, ela quer ter complementos de pessoas diferentes e não clones. Sim. Então, o primeiro ponto, gente, é a pessoa, que a gente procura uma pessoa que ela se conheça, suas forças e suas fraquezas. E não é aquela pergunta que a gente faz em entrevista de trabalho, cite tantos pontos, 3 pontos fracos e fortes, não é isso. Para onde você vai estar trabalhando? Olha, Gilson, eu sou meio quieto, eu não sou muito bom de comunicação, isso é um ponto forte. Porque às vezes o Gilson está me colocando numa vaga mais analítica. Por sua vez, Gilson, eu tenho uma capacidade questionadora, como o Fabiano falou muito bem, de discutir. E se isso não for feito? Se eu não fizer, o que acontece? E se eu fizer diferente? Então, essa característica de entender que uma grande organização, e organização a gente está falando não é uma empresa de 1.000, nem a Renault de 7.000, às vezes é uma empresa de 10. É uma grande por quê? Porque ela gera empregos, porque ela sustenta, porque ela funciona, ela se sustenta, ela é grande. Essa organização ela vai ser feita com pessoas diferentes, com faixas etárias diferentes, com gêneros diferentes, com formações diferentes e com habilidades diferentes. Eu acho que então o que se espera hoje? Normalmente a gente olha o Fórum Econômico Global, o Fórum do Trabalho, quais são os top skills do ano? E eu saio fazendo curso daquilo. Não. Talvez vou melhorar um pouquinho minha habilidade digital, que seja necessário ali, melhorar um pouco a comunicação, mas a capacitação do problema eu sou muito bom, eu vou aperfeiçoar e vou ajudar os demais. Então minha dica, Ivan, é a pessoa primeiro se conhecer e conhecer aonde ela está trabalhando ou vai trabalhar. Entender o que é importante, por que ela está lá, ou por que ela deve estar lá, ser contratada. E do que ela tem, ela melhorar, e o que ela não tem, ela vai aprimorar, mas vai ficar junto com quem tem, e vai pedir ajuda para quem tem. Como o Fabiano falou, é trabalhar num time integrado. Se todo mundo for atacante, esse time vai levar uma goleada, gente. Vai ter um monte de gente tampando gol, mas a hora que a bola passar para lado de lá, vai ser gol. Tinha um monte de zagueiro, vai ser aquele jogo mais feio do mundo. O cliente não vai assistir, não vai ter torcida. Não vai ter jeito. Então, gente, precisa sim ter aquela pessoa que defende, e tem a pessoa que corre e esteja mais na frente. Então a dica é essa, Ivan, que você se conhecer, porque cada ser humano é único. E dentro da minha unicidade, eu consegui mostrar o que eu posso fazer diferente, aperfeiçoar dentro do meu limite, porque cada um tem um limite nas suas capacidades, e desenvolver, e aí juntar com as pessoas que elas têm capacidade superior na minha fraqueza. E aí eu tenho uma organização forte. Muito bom. Bacana. Tem uma provocação para você agora, Gis, porque o Everton e o Fabiano trouxeram elementos aqui muito interessantes, porque nós estamos falando aqui de áreas de conhecimento que são muito do dia a dia da aplicação, mas nos conselhos de ouro que eles trouxeram para nós aqui, eles reforçaram aquilo que a gente chama de soft skills, né? E aí você, como coordenador de pós-graduação aqui, que trabalha na concepção, estruturação, desenvolvimento dos nossos programas, né? Uma pós-graduação como a que você coordena ou as que você coordena, prepara o profissional para desenvolver essas habilidades ou foca na questão técnica
na questão, como até o Fabiano falou, ó, tem que seguir lá os protocolos, procedimentos, padrão, né? Tem Que a França definiu que é assim, ou porque a Alemanha definiu que é assim, né? ou porque o corporate, né? Isso, né? Segue a cartilha aqui. A gente desenvolve, a gente forma pessoas para esse mercado, para esses desafios? Então, você me deu a dica, Ivankel, tá? E depois ouvindo realmente atentamente, né, ativamente, de fato, áreas do conhecimento foi a dica, né? Então, nós trabalhamos dentro do conceito modular da pós, né? E é claro que a aplicação fica muito enfática em termos de você, ao bem formar para a área de operações como um todo, tá? Aquilo que é o compromisso com o resultado. Então, nós temos, sem dúvida, o saber pelo conhecimento amplo das várias áreas do conhecimento, técnicas, mas também de característica de desenvolvimento das pessoas, centrada nas pessoas. E entra a comunicação, entra a liderança, né? Vai entrar também, sem dúvida, o autoconhecimento, como já foi bem falado aqui pelo Everton. Então, essas áreas do conhecimento no conceito modular, na área de operações também, né? E pelo desafio de ter que gerar resultados imediatos para atender, de fato, o que está batendo no coração do cliente, e ele exige, tá? Então, nós temos essas formações de uma maneira muito interconectada, né? Daí essa flexibilidade de você, pelo nosso conceito, ter o saber profundo, técnico, ter também as habilidades pessoais e praticando, né? Conheço muito bem os caros, né, convidados aqui, e na realidade o conhecimento, se não aplicado e comprovado na geração do resultado, também não tem valor. E o saber fazer, e aí vem o ser, que é o tripé de sustentação da nossa instituição, né? E ela é longeva, é tartaruga, né? Porque ela realmente está centrada principalmente, não exclusivamente, além do saber e do fazer, no ser, como pessoas. E essa pessoalidade, Ivankel, começa nesse primeiro contato. Olha, ouvindo esse podcast, se interessados, venham conhecer-nos, venham conhecer-nos. Ter, de fato, sabe, esse encontro, primeiro, onde você está, onde quer estar, quais são os seus sonhos, e com a mentoria, aí eu vou me posicionar como coordenador, né? Eu estarei estendendo o tapete vermelho aqui da FAI, né? Para bem receber cada um dos interessados, e venham tomar um café conosco, tá? Que seja um primeiro contato até informal, mas venham conhecer-nos. E a partir desse acompanhamento pessoal, dessa mentoria, que não vai acabar nessa recepção, ao contrário, perdura, é longevo, né? Como foi bem colocado. Já são 68 anos este ano, a FAI comemorando, né? Então, esse relacionamento, e eu tenho uma máxima pessoal. Aí o Fabiano, né, que me conhece há mais tempo, o Gilson nunca se despede das pessoas. Não, tá? Então, aqui, vocês adentrando a FAI, vocês pertencem a uma família. E família nunca dispensa os seus, realmente, participantes, seus pares, né? Porque a conexão é ampla, é de coração. Então, tem a mentoria, tem esse acompanhamento e um conhecimento realmente dentro desse tripé de saber, fazer e dando ênfase, reforçando ao ser, as pessoas. Muito bom, excelente isso. E assim, né, gente, eu estou muito, né, assim, me sentindo realizado com esse episódio aqui do nosso podcast, porque a gente falou um pouquinho ali sobre algumas quebras de paradigmas, e quando a gente trouxe esse tema, talvez alguém que esteja acompanhando nós agora também tenha se surpreendido com o fato que, olha, não vamos falar de questão técnica, né? Questão instrumental, ferramental, né? Então a gente pôde, né, aproveitar o conhecimento, a experiência, a bagagem de vocês para trazer aqui algumas questões aqui, gente que transcendem as áreas foco da nossa discussão, né? Gente, são lições aqui não somente para o profissional de operações ou para o profissional de supply que foram trazidas aqui. Então eu tenho certeza que quem está nos acompanhando certamente está tirando um proveito
muito grande desse nosso episódio aqui do Conexão Pós, né? E infelizmente vai chegando a hora da gente encerrar essa nossa conversa, esse episódio. E eu vou abrir um espaço aí para que cada um de vocês possa fazer as suas últimas considerações, né? E gostaria de começar com o Everton, agradecendo, Everton, né, pelo teu tempo, por você vir participar conosco aqui, aceitar o convite de estar aqui no nosso podcast e trazer as suas percepções, a sua experiência, toda essa bagagem para compartilhar conosco. Eu que agradeço, o Ivan, o Gilson, né? Foi bacana trocar fazer esse ping-pong com o Fabiano também. Eu acho que esse é um ponto importante, gente, que a ideia a gente cada vez ser menos de uma área. Mas por que fazer uma pós? Sim, eu preciso me especializar em áreas. Eu preciso me especializar, mas eu preciso começar a entender mais das áreas das pessoas e de gente, né? Para realmente me destacar não só profissionalmente, mas as pessoas. Eu sempre falo assim, né? Se cabe uma palavra. A carreira é importante, mas a vida é mais importante. E só tem sentido uma carreira se ela está atrelada no meu projeto de vida e não no meu plano de carreira. É que a tua vida não é trabalhar. E é isso que a gente acredita aqui na FAI. O network, a conversa, o café, a água, o bate-papo. Gilson, pô, no intervalo eu queria trocar uma ideia contigo, tô com um problema, tô sofrendo em casa. É um ambiente de colaboração, de gente com gente, por isso que a FAI é presencial. Porque nós entendemos que existe uma vida maior que uma carreira. Muito bom, excelente. Eu, Fabiano, também quero agradecer a você, né, que Obrigado. pôde abrir um espaço na tua agenda, que a gente sabe que é bem complicada, né, sim. mas foi uma honra receber você aqui e trazer um pouco aí também para compartilhar conosco e com quem está nos acompanhando aí da tua vivência aí, do teu dia a dia profissional. Sim. Obrigado, Ivanco. Gilson, um grande prazer. Everton, a gente acaba, como o Gilson comentou, a gente acaba sendo uma família, né? Sim. Porque eu vou comentar o que eu comentei quando o Gilson me chamou, fiz a banca aqui para ser professor aqui na FAI, e aí depois ele me ligou assim, eu estava numa viagem com a minha esposa, aí eu recebi a ligação que tinha sido confirmado, e eu lembro da alegria, porque eu almejava e eu sonhava em ser professor dessa instituição. Bacana. Sonhava. Porque, claro, eu não dou aula só na FAI, mas aqui eu sonhava, que era assim, aquele plano que você coloca e para chegar no banco aqui da FAI, aqui, a ser um professor aqui, eu me preparei bastante, entendi os valores da organização, entendi os valores das pessoas, porque isso para mim foi que estava mais aderência com aquilo que é o Fabiano hoje. Né? Então foi um momento muito feliz da minha vida. Eu fiz já as turmas, entendi esses valores da FAI. Eu tenho até hoje, tem aluno que me manda lá os e-mails lá. Teve um aluno que me mandou e-mail essa semana que ele quer fazer mestrado. Ele falou assim: eu fiz lá, eu vi que você e outros professores mestrado, eu queria fazer um mestrado. Eu estou pensando em aspectos cognitivos da gestão de chefes e operadores. Eu fiquei pensando, falei, nossa, aspectos cognitivos. E aí eu falei assim, ok, interessante. Só tem uma questão. Aquilo que você imagina hoje, até você chegar no final da tua pesquisa, mudou completamente. Mas não deixe de avançar. Então eu fiquei muito feliz porque eu vi que a gente realmente é uma família. E essa família é ela que faz com que a gente realmente tenha sustentação e consiga realmente entregar o melhor em sala de aula. Então, estou feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos também, se precisar que os alunos conversar comigo para saber operações, eu estou à disposição também, porque faz parte disso. Perfeito, a gente agradece muito, Fabiano. E quero agradecer também aí ao nosso querido Gilson, né, que aceitou o convite, né, a provocação para estar aqui nesse episódio conosco e trouxe o tema, trouxe os convidados. E foi um encontro realmente de altíssimo nível. Muito obrigado, Gilson. É isso. Sempre próximos, né? E, de fato, é um esforço, na realidade, é uma satisfação, porque é uma construção, né? Coletiva, colaborativa e que tem um propósito, né? Se eternizar, né? Como uma instituição com uma missão clara em termos de conhecimento profundo, né? De saber aplicar esse conhecimento e principalmente, né, com as pessoas apaixonadas pelo que é
aprenderam, aplicaram e realmente farão a diferença, porque tem propósitos, de fato, muito especiais, né? Então, que a operação continue realmente se desenvolvendo. Muito obrigado, muito obrigado. E um agradecimento especial a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e nós esperamos que nesse episódio nós tenhamos contribuído com a sua jornada de desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento de carreira e seu desenvolvimento pessoal também. Acompanhe as nossas redes sociais, acesse o nosso site, o pos.fai.edu, conheça todos os programas que nós oferecemos de especialização, de MBA, de cursos de curta duração, de certificação para o seu desenvolvimento, para fazer de você um profissional cada vez mais preparado para os desafios desse mercado que exige tanto de todos nós. Eu sou Alexandre Ivanchio e esse foi o Conexão Pós. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo episódio.